O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborrece e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando o domingo, o dia do Senhor. Que alegria estarmos reunidos novamente para, assim, no início desse dia, ouvir a palavra de Deus. E se você puder, certamente também ouvirá essa palavra na missa, na Eucaristia, na celebração de cada domingo, que somos chamados, como cristãos católicos que somos, de participar, santificar o domingo, participando da missa. Neste domingo, o 27º domingo do tempo comum, o Senhor recorda de um sacramento grande e belíssimo, sacramento do matrimônio. E tal sacramento que é assim a vocação de tantos fiéis católicos, que hoje até está um pouco em descaso talvez, ou em crise em algum momento, o que é lamentável, e por isso devemos falar bem do matrimônio, está hoje tão elogiado por Nosso Senhor no Evangelho, e especialmente admoestado no sentido de não é possível unir-se e de repente separar-se, e ainda mais por qualquer motivo, o divórcio, que infelizmente se prega com tanta facilidade em nossa sociedade nesse tempo. Nosso Senhor vai recordar a esse grupo de homens que vieram ao encontro do Senhor, os fariseus, e colocando à prova, perguntaram se era lícito, a separação, conforme uma tal orientação de Moisés e tudo mais. E Nosso Senhor vai recordar: olha, desde a origem Deus os fez homem e mulher, e ali com essa fala está dizendo, Deus assim quis que dessa união viesse a família. Portanto, há uma ordem natural das coisas, e aquilo que é propriedade do matrimônio, pela doutrina do sacramento, nós sabemos que o matrimônio ele é, primeiro, indissolúvel, ele une o casal e ele é indissolúvel, ou seja, essa união ela não pode ser assim desmanchada por qualquer motivo, e não apenas porque é um sacramento, mas porque é da essência, já da natureza do próprio ato, quando Deus criou todas as coisas, quis também que o homem e a mulher se unissem, e assim então, desde a origem, podemos dizer, a instituição da união conjugal, que em Cristo vai se tornar sacramento, mediante a sua pessoa, assim como todos os outros sacramentos. Mas é uma união querida e amada já pela criação, por Deus, desde a origem.
É bem verdade que Moisés deu uma carta de divórcio em certa ocasião e que precisa ser interpretada bem, né? Não se pode apenas dizer assim, não, Moisés liberou o divórcio. Não, pera lá. E Nosso Senhor ainda vai dizer, por conta da dureza do vosso coração, que foi necessário aquilo ali, mas não é justo que o homem separe-se da mulher, né? Não fica bem, como diz o Evangelho, que os dois venham a se separar, pois desde o início o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E é nesse sentido que precisamos entender que a união de um homem a uma mulher, ela que é precedida por um período de namoro, que precisa ser bem edificado, bem construído, um namoro realmente onde se conhece a alma da pessoa, para depois então se unir a ela de modo físico, né, de modo carnal. É isso que precisamos defender e propagar. Hoje há muito uma teoria, né, ou uma pregação um pouco leve nesse sentido, que vai dizendo, não, se não deu certo, separa, descasa, casa de novo e caminha mais ou menos desse jeito, né, e tal, o importante é ser feliz, e se está incomodando, pesando demais, joga fora, e coisa do tipo, né? E nós sabemos que não é por aí. Por quê? Porque a indissolubilidade, né, essa garantia de estar unido e não se separar, garante especialmente o sucesso do matrimônio, né? E a fortaleza dos filhos, enfim, a saúde espiritual e também a saúde física, a saúde emocional dos esposos. E é por isso que Nosso Senhor vai dizer, né, numa imagem, Ele, unindo-se à igreja, mostrou ao homem como deve ser a união do homem à sua esposa, a mulher, né? A mesma união com que Cristo amou a igreja, o homem deve, pois assim, unir-se e amar a sua esposa. Essa é, pois, a vocação do matrimônio, que é uma vocação, primeiro, natural, né? Porque a própria natureza está inclinada a essa união do homem e da mulher. Ambos se atraem e se unem. Em Cristo, essa união torna-se sobrenatural mediante a instituição do sacramento do matrimônio, um sacramento tão necessário e que precisa ser recordado. A primeira coisa que Jesus fez na sua vida adulta, segundo o Evangelho de João, inclusive, foi ir a uma festa de casamento para mostrar, então, ali, né, deixar visível a bênção de Deus, a manifestação divina, o querer de Deus sobre a realidade e a instituição da família. Bem, também Jesus nasceu numa família, né? Nasceu no lar de Nazaré, onde estava a Virgem Maria e São José, ou seja, Nosso Senhor quis também viver em família. Abençoou a união do homem e da mulher e assim mostrou e continua a mostrar ainda hoje que aquilo que a natureza já tem por si, Deus quer pela graça continuar fazendo. Que os homens continuem a se amar, a quererem-se bem e se unir com suas esposas, e por meio dessa união a garantia também da sociedade, dos filhos, o bem conjugal, não é? E especialmente aqui lembrar que quanto mais a família estiver estabilizada, tanto mais a sociedade estará estabilizada, dizia São João Paulo II. A família sempre será a célula da sociedade, onde ali um microcosmos tem toda a realidade de administração, de autoridade, crescimento na virtude, vivência de valores, portanto, enfim, tudo isso que passa dentro da realidade de uma família. Não é justo, não é lícito que o homem esteja só, e muito menos que o homem esteja só por causa do divórcio. Pensamos hoje a Jesus, que abençoou as bodas em Caná junto de sua mãe, a Virgem Maria, que também abençoe as famílias de modo especial, aqueles que se encontram talvez um pouco inseguros diante do sacramento do matrimônio, em crise, dificuldades de todo tipo, de repente deixamos o pecado entrar em nossa casa e hoje estamos padecendo a dor, né, o fruto dos nossos atos. Vamos pedir ao Senhor que nos visite, que visite a nossa casa, que nos ajude também a viver uma família realmente cristã, né? Não permitir que esses falsos valores entrem e venham a destruir a nossa casa pela dureza do nosso coração.
Que nosso coração seja manso, humilde e sereno, capaz de entender a verdade revelada e viver essa verdade. Que o Senhor possa te abençoar, a ti e tua casa, neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.